para todas que vai nos assistir, que vão nos assistir, né? E que estarão presentes mais um pouquinho. A gente vai, então, falar aí da Agenda 13, mas o foco é a Agenda 14, que nós vamos enviar no dia 15, agora na sexta-feira. Tudo bem, então, gente? Então, pessoal, a gente vai se aproximando das agendas finais. Então, é importante o quê? Manter lá o aprendizado das 4 funções da administração, organizar o material. Veja que nós temos enviado material de estudo, revisão 1, 2 e vai a 3 na agenda 14, que a gente vai falar lá no slide. Parabéns para todos e para todas que estão aí colocando suas atividades em dia. E muito importante sempre estar comunicando se tem uma dificuldade, alguma coisa, porque vocês viram, vocês já sabem desde o primeiro módulo que a gente tem aí a oportunidade de atender o aluno, que alguma vez o aluno teve algum problema, então não conseguiu encaixar uma atividade ou outra. Então nós temos como atender com os períodos de recuperação. Não é mesmo, pessoal? Isso que é muito importante, né? Da gente ficar bem orientado e poder, então, estar aprendendo e aproveitando bem. O módulo 3 está muito próximo, eu digo com os alunos lá da escola também, né? Que o módulo 3 está muito próximo, né? Então, é isso, pessoal. A gente vai começar daqui um pouquinho. Eu estou aqui com a Márcia, nós estamos trocando aqui algumas ideias, né, sobre aí o depoimento de alunos que gostaria de dar um depoimento sobre o curso. Tudo bem, pessoal? Se alguém estiver disposto, é só me comunicar. Será passado o contato com a professora Lídia e depois ela estará, então, aí chamando o aluno, verificando o vídeo que vai ser feito, certinho? Mas o que nós temos aí para recomendação então, reforçando aí período de estudos, né? Ficarem bem atentos com tudo isso e qualquer dúvida sempre está comunicando, né, pessoal? Porque a gente sabe que o aluno que faz o curso de EAD é um aluno que estuda, trabalha, alguma vez ele acumula ainda 2 estudos e a gente sabe aí como que tudo isso se passa, né? E a gente, então, procura atender o aluno, orientar, tudo certinho. Caso vocês que estão nos ouvindo tenham atividades em atraso, referente às agendas de 10 a 14, porque eu vou abrir o slide lá com calma, só adiantando um pouquinho. A agenda 15 ela não vai ter recuperação, por quê? Porque ela coincide com o último dia, 1/6, que é justamente aí o encerramento, né? A gente vai colocar direitinho os slides para a gente estar se orientando, certinho? Gostaria de falar alguma coisa, Márcia? Alguma pergunta sobre adiantando alguma coisinha? Não, tá tudo ok, professor. Tá. Márcia, se Só você quiser. tem o material de estudo, tá tudo certinho. Que bom. Se quiser tomar um cafezinho antes, alguma coisa, tem uns 5 minutinhos, senão a gente começa devagar mostrando os slides, né, da videoaula. A gente tem uma atividade Mas interativa. não tem uma capezinha aí. Tem uma atividade interativa para a gente estar trabalhando. Tudo bem, então? Tudo bem. Tudo bem. Eu só vou dar uma acertadinha aqui no slide, Márcia, mas eu estou aqui, tá? Estou só dando uma arrumadinha nele aqui. Deixa eu só entrar no compartilhamento. Houve um pequenino problema, mas espera um pouquinho.
Olá, pessoal, boa noite. Já estou aqui no, no- na reunião. Estou aqui com a Márcia. Estamos por aqui, gente. Pode chegar, tudo bem? Estamos aqui conversando um pouquinho. Pode entrar, se atrasar um pouquinho, não tem problema. Tá bom, pessoal? A gente tem bastante orientações para vocês, né? Muito interessante, muito importante aí, né? As agendas que vão aí sucedendo. Também falar que nós vamos ter aí o terceiro período de recuperação para a semana que vem. E todo mundo bem animado, não é mesmo, gente? Estudando, né? Que vão se aproximando do exame presencial. Não é mesmo, gente? Então tá bom. Nós estamos por aqui, gente. Pode vir. Obrigada. Falei um pouquinho aqui pelo WhatsApp, Bárcia, fazendo, Tá chamando, bom. chamando a Agora eu me pessoa. senti melhor, já cheguei em casa. Uhum. Deixa eu só compartilhar a tela. Vamos ver se ele vai aceitar. Vamos lá. Aparece alguma coisa, Márcia? Não? Aparece sim, professor. Ah, então tá bom. A gente vai bem devagar, né? Que é importante. Então, pessoal, a gente vai caminhar para essa semana, né? Sexta-feira, para a agenda 14, né? E a gente vai falar sobre ela, né? Que é muito interessante. É, e a gente tem uma atividade interativa. Mas calma lá, vocês vão gostar muito da atividade interativa, né? É, ela vai falar aí sobre troca de coisas sem necessidade de dinheiro. É uma peculiaridade que a gente tinha, pessoal, porque a gente nem sempre trabalhou com dinheiro, não é mesmo?
a gente trabalhava de outro modo, né, para comprar, para obter mercadorias, enfim. Então, é uma palavrinha que tem 7 letrinhas. Eu pus lá, mas tudo com muita calma, só para animar, só para animar todo mundo, né? Então, a gente vai falar disso e a gente, desculpa, é, a gente teve o cancelamento do webinar que seria realizado ontem, 12 do 5, às 19 horas, né? Em virtude do acidente do palestrante, o professor Edson Sadal Lizuca. Olha o assunto que ele vai colocar para a gente assim que for marcado a nova, né? Empreender começa agora. Olha que bacana, gente. Então, ele vai falar sobre isso. Claro, nós temos que ouvir a palestra quando for a data, né? E aproveitar bastante. O professor Edson, ele é formado, é professor doutor pela FEI, que é a Faculdade Estadual Industrial, e é uma pessoa aí muito dedicada aos estudos, né? E ele vai trazer com certeza muita coisa importante. E ele coloca aqui, o seu futuro começa nas decisões que você toma agora. Participe, se inspire, fortaleça a sua caminhada profissional. A gente sabe que o aluno veio fazer o curso EAD em função, né, daí de ter, então, mais conhecimentos, aprender mais, não é mesmo? E isso é muito importante. Então, o professor Edson deixou aí as desculpas, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é mesmo? Então, nós vamos aguardar a nova data, né, para ele fazer a palestra com a gente, certinho? Pessoal, a gente está indo bem devagar, estou falando aqui com a Márcia, mostrando aí muitas informações que vai ser de grande valia aí para vocês, tudo bem? Nós estamos mostrando o cronograma das agendas do primeiro semestre, para ficar sempre aí visualizado, controlando, olha lá as 4 funções da administração, ver se está tudo bem. É claro, né? A gente não só estuda, a gente estuda e trabalha, nada mais importante do que manter aí os apontamentos, né? Para tirar as dúvidas. E qualquer dúvida que não foi, professora está por aqui. Tudo bem, gente? Isso que é muito importante, não é mesmo? Então, está aqui o cronograma. Nós estamos na agenda 13, que começou dia 8 do 5 e vai até o dia 18 do 5. Essa agenda, ela tem fichário e debate. Lembrando um pouco, pessoal, é o seguinte, a Agenda 12, ela está sendo concluída, creio que no máximo até amanhã à tarde, à noite, no máximo à noite, ela estará concluída. Parabéns, pessoal, nós recebemos um volume bastante estimado de atividades, né? E nós tivemos aqueles feriados. E nos feriados e fim de semana, o professor não pode acessar o ambiente virtual. Então, teve um pouco de acúmulo, mas continue aí verificando informações acadêmicas para poder, então, estar verificando se está tudo certo, mandei, já foi corrigido, como é que está isso, tenho dúvida e tudo mais. Certinho? Então, assim. Oi, Márcia, agora nós vamos começar. Voltar do início, Márcia. Tudo bem? Tudo bem por aí, Márcia? Tudo? Tudo bem. Certinho. Eu assisti mais um aluno aí. Uhum, certo. Então, Assisti boa noite. pessoa. Sim, pois é. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui começando a nossa videoaula e nós vamos falar hoje sobre a agenda 13, que é revisão. Mas nós temos a 14, que ela vai ser enviada no dia 15, tá?
Então, ela vai falar de olho no mercado. Então, é marketing. Marketing, lembre-se que no módulo 1, a última agenda, ela é marketing. Então, agora ela é uma extensão daquela agenda, com mais conhecimento, vocês vão gostar bastante, né? Então, nós temos aí o material de apoio e temos as atividades que elas deverão ser efetuadas. Falei um pouquinho aí sobre o cancelamento do webinar de ontem, o professor não pôde estar presente em função de que teve aí um acidente e ele tem um assunto muito bacana para tratar com a gente e vamos aguardar a data da nova videoaula, nova live, né? Um assunto muito importante que empreender começa agora, não é mesmo? Então, o seu futuro começa nas decisões que você toma agora. Então, é o que a gente vai ter que ouvir, né? Porque em cima dessa palestra, vocês vão participar, poderão depois fazer alguma pergunta para o professor, né? Então, estão convidados todos os alunos da ADM, de todos os módulos, estão convidados a outros alunos que já estiveram com a gente, estão convidados professores também, outros professores, para assistir à palestra. Então, é um evento muito interessante, vai ser muito bom. Sabe por quê, pessoal? Nós tivemos Agenda 7.1, Mercado de Trabalho, 12.1, né? Perdão, 7.1, Gestão do Tempo, 12.1, Mercado de Trabalho, né? E aí a gente tem também, né, as 4 funções da administração. Então, a gente tem muita coisa a ver com isso, não é mesmo? Eu estou aqui, pessoal, no slide de número 3, onde a gente deve ficar sempre atento. Por quê, pessoal? Ele traz todas as agendas que nós estudamos, para poder verificar se está tudo em ordem, se foi respondida, tudo certinho está aqui, certo? Olá, pessoal. Boa noite para todos e para todas. Já estamos aqui com os slides. Estou aqui com a Márcia. Caso alguém estiver entrando, seja bem-vindo, né? Bem-vinda. E tem um slide aqui muito importante, pessoal, que vai falar para a gente sobre toda a nossa trajetória que nós estamos fazendo, né? Então, principalmente, pessoal, esse período de recuperação, que é muito importante, né? Que vai ajudar o aluno, né? Para poder, então, estar se organizando, né? O que a gente tem a dizer, resumindo, que muitos dos alunos já viram, né? O primeiro e segundo período de recuperação, com essas agendas, ou seja, de 1 a 9, né? Não abre mais. Vocês conseguem visualizar, mas não tem mais acesso a elas. Tudo bem? Então, o que tenho que fazer, professora? Preciso pegar o quê? O livro que tem todas as agendas. Onde está o livro, professor? Está em mediateca, deixa lá, certinho? Então, eu sei que muitos de vocês já guardam as atividades que fez, que pesquisou, que corrigiu. Então, é um bom modo de aí depois estar estudando. Então, essas agendas de 1 a 9 não abrem mais. Você visualiza, mas elas não abrem mais, certinho? E nós vamos caminhar para o terceiro período, mas é na próxima semana. Tudo bem? Nós temos aí, como vocês podem verificar, no slide de número 3, olha aqui, nós estamos na agenda 12, que é a administração de materiais, que ela vence no dia 11, que é a segunda-feira. Então, tem bastante tempo, bastante não, mas é razoável, né? Mas não deixa para a última hora, ela é fichário e debate, a gente vai conversar sobre ela. Aqui esse slide a gente já refletiu, eu sei que muitos alunos sempre, professora, sinaliza aí, primeiro exame, 13/6, é num sábado. Então, na Suetec Polo, leve documentos, vai ver o endereço direitinho, não deixa para a última hora, certinho? Temos um segundo exame, como a gente já vem falando nas outras
reuniões, não deixe para fazer o segundo exame, não, a menos que, olha só, o segundo exame ele foi criado em caráter excepcional. Por exemplo, o aluno teve um problema de saúde, o aluno foi escalado para trabalhar nesse dia, houve um contratempo lá com ele não conseguiu chegar. Atenção para tudo isso, gente. Se for problema de saúde, o aluno precisa trazer atestado. Se for problema de trabalho, o trabalho, porque não vai ficar o dia inteiro lá, só vai ficar das 9 às 12. A partir das 11 horas, o aluno acabando, ele pode levar o caderninho, certinho? Então, tem tudo um acompanhamento para que o aluno consiga fazer o primeiro exame. Ah, e se o aluno não fez a pontuação de 16, mesmo com o bônus? A gente vai lá depois agora no bônus. Ah, bom, então ele tem o direito. Ele tem direito de fazer o segundo exame. Ele foi no primeiro, não conseguiu, então ele tem o direito de fazer o segundo exame. Certinho? E muito importante, pessoal, aí fiquem atentos. Nós já vamos para o próximo slide. Então, o segundo exame, eu acho que tem alguém querendo entrar. Só um minutinho. Ah, aqui o Eric. Prontinho. Já admitiu o Eric. Oi, Eric. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Eric? Ok? Eric, consegue ouvir? Boa noite. Ele está se sintonizando. Então, nós estamos no slide de número 4, fomos para o slide de número 5, né? E agora nós vamos indo para o slide de número 6, onde a gente volta às orientações, o conselho de classe, pontos extras para quem faz atividades. Então, está aqui toda uma orientação, né? A participação do aluno nas atividades formativas online, além de definir a participação do aluno na prova presencial, porque para fazer a prova presencial, ele tem que ter aí aquele total de percentual, certo? E vocês podem ver em informações acadêmicas que todos os alunos que estão aí autorizados, ela consta lá em informações acadêmicas, você consegue ver, ou lá quando você abre o ambiente virtual, a última coluninha que tem lá, você vai ver lá autorizado, né? E os que não foram autorizados foram comunicados respeitosamente, né? Cada um, né? E assim, certinho? Então, aqui, gente, olha isso aqui, ó. Então, participação maior ou igual a 80% e menor que 90%. Um ponto. Então, até 79 não tem bônus. Ele vai fazer o exame bonitinho, mas não tem bônus. Se for maior ou igual a 90 e menor que 100, sim, dois pontinhos, dois pontões. E se for 100%, então, três pontões, certinho? Então, fiquem atentos, qualquer coisa. A atividade foi devolvida, corrigiu, baixou. Então, fica sempre atentos em informações acadêmicas. Eu estou indo, pessoal, para o slide de número 7, onde temos um painel aí muito importante com todas as atividades, quais foram aí as atividades, né, obrigatórias que foram colocadas. Então, está aí bem colocado. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma orientação que vem na sequência sobre o terceiro período de recuperação, né? Deixa eu fazer uma correção aqui, que esse período de recuperação aqui não é essa data, não. Espera um pouquinho, tá? Ele é 01/6. Pronto. Então, já vamos corrigir. 1/6, certinho? Depois eu vou corrigir. Vocês vão receber esse slide, né? Aí no e-mail institucional, e-mail pessoal do aluno, porque o sistema não comporta
que a gente coloque nem no fórum de colaboração, então a gente tem que mandar pelo e-mail pessoal do aluno. Então aqui vocês têm toda a informação necessária. Estou entrando no slide de número 8, onde a gente coloca algumas recomendações, período de mais estudos, exame presencial próximo, atenção às justificativas, falta de envio de atividades, fórum de colaboração, estão postadas, né? Postadas todas as atividades, né? E links de aula gravada, todas as aulas, pessoal, estão no YouTube, no canal. Então, mesmo que você perdeu alguma, você pode ir lá. Você pode ver que estão todas lá. A gente está sempre atento para ver se o sistema registrou, se gravou, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu acertar aqui de novo. É 1 do 6, certinho? Deixa eu só voltar um pouquinho, quer ver, ó? Período de recuperação, olha aqui, 1 do 6. Tudo bem, gente? Então, tá. Então, esses slides, eles sempre são aí corrigidos antes de mandar para os alunos. Vocês vão receber, certo? Então, o terceiro período de recuperação, ele começa a semana que vem e ele está incluindo quais agendas? De 10 a 14. Vamos voltar um pouquinho? Olha lá, gente. Então, é de 10 a 14. Por quê, pessoal? A agenda 15 ela vai coincidir com 1 do 6. E também o volume de atividades não daria tempo suficiente. Então, né, por conta do preparo, da correção das atividades pelos professores. Então, não tem como, né? Então, ficar atento, né, para que dê tudo certinho. Bem, pessoal, nós temos aí, pessoal, a agenda 14, que é o objeto primeiro. Vocês viram, primeiro a gente vai na agenda que vai entrando e revisa aquela que a gente já está fazendo. A gente vai ter, então, aí a agenda 14, de olho no mercado. Ela vai de 15/5 a 25/5. Vamos confirmando. 15/5, 25/5. Isso mesmo. Temos também a revisão 3. Lembre-se que vocês já fizeram aí na agenda 11 a revisão 2. Agora vem a última, que é a revisão 3. E me lembro que algum aluno perguntou, mas teremos aí atividades de estudos? Bastante. Nós vamos começar com essa revisão 3, né? Depois, quando chegar na agenda 15, aguarda tudo ao seu tempo, tudo bem orientado, certo? Então, nós vamos ter aí orientações para vocês estudarem com o tempo, bem bacana, ficar bem preparado. Então, na agenda 14, pessoal, nós temos aí, né? A agenda 14, ela vai até o dia 25/5, né? Mas lá para a semana que vem, não é mesmo? E a gente sabe que ela vai, então, aí para vocês, aí na próxima sexta-feira, certinho? Então, é isso que a gente quer falar para vocês. E nessa agenda, então, ela contempla a revisão 3, né? Que são questões de exame presencial das agendas de 11 a 15. Ah, professora, mas ainda não chegou a 15, mas já vem vindo? Sim, porque a gente tem aí uma tolerância e vocês poderão, então, consultar o livro para ver aí, no caso, a questão 15. Ela vai chegar mesmo, vai ficar junto, né? Estou entrando no slide de número 10, onde a gente vai falar um pouco do cenário da agenda 14, de olho no mercado. Mais uma vez, ela é fichário e revisão 3. Nós temos algumas revisões que nós precisamos falar, especialmente a 13, que ela é vigente. A 13 vai vencer na próxima segunda-feira, o dia 18. Estou falando no slide de número 10, certinho?
E tá aqui a 14, que nós vamos dar continuidade. Então, a agenda 13 é estoques, fichário e debate. A 12 e 12.1 já terminou. Se ficou sem fazer, então o aluno vai então precisar de fazer no período de recuperação que começa a semana que vem. Nós temos a agenda 12.1, que é uma agenda que é complementação de carga horária do curso. Eu vi que muitos alunos já fizeram, outros não fizeram e terão oportunidade de fazê-la no período de recuperação. Tudo bem? Fiquem atentos. Esse curso, Mercado de Trabalho, é um curso muito importante, como todos, porém, ele te dá um certificado que você poderá anexar no seu currículo, certinho? Então, isso é muito importante que fique assim, bem claro para que está fazendo. Ela incorpora o que? As agendas. Por quê, pessoal? No módulo 2, vocês já viram, a 7.1 é MOC também, que é a gestão do tempo, e essa 12.1, que é o mercado de trabalho. Quem não fez poderá fazê-la e então ter essa chance de anexar esse certificado lá no fichário, fazer um texto e esse certificado poderá colocar no seu currículo. Que bom, né, gente? Pode colocar aí dois aí certificado no seu currículo, bem bacana, não é mesmo? Mais uma vez aqui, reforçando esse período de recuperação, que é das agendas de 10 a 14, 22 do 5, a próxima semana. De novo, a agenda 15 não tem período de recuperação. Mas ali, ó, a atividade interativa de hoje, olha aí a chamada, troca de coisas sem a necessidade de dinheiro. A gente vai ver isso na agenda 14, mas pode ir pensando, alguma vez vocês lembram, né? Aí ela vai lá para o finalzinho para a gente conversar. Estou entrando no slide de número 11, onde a gente está falando da agenda 14. Então, ela anunciam duas agendas que elas são bastante ligadas, porque uma é de olho no mercado e a 15 de olho no cliente. E ela vai falar com a gente, pessoal, aqui, vocês terão fichário o bloco que eu acabei de falar, que é a revisão 3, né? Então, o foco desse estudo, né, aprender sobre a relação entre a oferta e a procura de produtos, que é o mercado, as leis de mercado. Então, os fatores decisivos para o sucesso da empresa. Eu vi que tem alguém querendo entrar. Por gentileza, alguém pode admitir um colega? Quem está entrando? Eric ou outro colega? Deixa eu dar só uma olhadinha, gente. Você está aqui? Deixa eu ver, só um minutinho. É o Nilson. Oi, Nilson, boa noite. Tudo bem, Nilson? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Tudo bem. A Valdirene está aqui, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Então, a gente já está aqui no slide falando da agenda 14 e depois a gente vai pegar a agenda 13, que ela é vigente. Eu estou voltando para o slide para a gente, então, continuar. Eu estou no slide de número 11, falando um pouco da agenda 14, porém, o nosso intuito é também verificar as agendas 13 e agenda 12, 12.1 eu acabei de falar, né? Mas a gente está aqui na agenda 14, depois a gente vai pegar a 13 que nós estamos. Então, as leis de mercado que fala da agenda 14. Agenda 14 e 15 são agendas que estão aí unidas, né? Então, mas uma por vez, cada uma por vez, não é tudo de uma vez só. As leis de mercado. Então, os fatores decisivos para o sucesso da empresa e com
foco na análise do mercado concorrente. Vocês vão ver uma historinha muito bacana, a pastelaria do Chico, né? E os critérios de análise para toda empresa. Então, quais são os critérios essenciais? Atendimento, localização, preços, qualidade dos produtos, reputação e tempo de mercado. Observe muito bem os estudos de caso apresentados. Olha, a pastelaria do Chico e a história do Bruno e da Renata, né? A agenda traz um cenário importante para o negócio. Podemos destacar a análise da concorrência e a necessidade de planejamento e controle da empresa para se posicionar no mercado. Veja também que deve existir uma postura ética por parte da organização, apontada pelo equilíbrio entre as necessidades da empresa e o mercado. Então, qual é a necessidade que a empresa tem, mas o que o mercado precisa? Olha só, atualmente os clientes compram a visão da empresa junto ao produto. Isso é muito marcante, levando em consideração a responsabilidade ambiental e sustentabilidade da mesma, certinho? Então, nós vamos ter aí fichário, né? E a revisão 3. Então, mais um pouquinho, continuando o fichário. Estudos de caso da bicharada pet shop. Os cachorrinhos, gente. Então, atividade, análise de mercado e tomada de decisão. Vamos para o slide de número 12, falando da agenda 14. Então, os fatores decisivos para o sucesso e com o foco da análise de mercado. Então, os critérios, estou falando já lá no fichário, tudo bem? Então, os critérios de análise para toda empresa, então, atendimento, localização, qualidade dos produtos, reputação e tempo de mercado. Observem muito bem os estudos de caso que a gente acabou de falar agora, né? Da pastelaria do Chico e a história lá do Bruno e da Renata, né? Então, a gente acabou de colocar todas essas informações, muito importantes. Então, o que tem o foco lá no debate? A empresa quer entender se está aproveitando bem o potencial de clientes da região, olha lá, e quais ações podem ser adotadas para atrair mais consumidores, inclusive clientes, diante do crescimento das vendas por delivery. Vocês viram, né, pessoal, as mudanças que está tendo, né? Então, o que vocês vão analisar? Tamanho do mercado, desempenho da empresa, explicar, análise da situação. A empresa está aproveitando bem o mercado? Para vocês pesquisarem, explique. Sugestões de melhoria, o item 4. Apresente 2 estratégias que podem ajudar a empresa a aumentar suas vendas. Considere fatores como concorrência, comportamento dos clientes, incluindo o uso do delivery e variedade de produtos, certinho? Então, agora, pessoal, é só para dar uma revisãozinha, a gente vai voltar com ela no nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem, que é o dia 20. Olha só que o bloco de notas está, vocês já viram, já tem uma experiência da revisão 2, mas só para deixar isso padronizado. Então, lá no bloco, o que eu vou fazer, professor? Eu vou colocar o título da agenda, né? Aqui eu já estou notificando, porque o que acontece, pessoal? A gente manda lá no Correio Tech a programação inteira. E aí vai o anexo, depois um outro anexo para as questões. As questões vão com gabarito, então vocês já sabem quais são os procedimentos. Você vai sentar num lugar tranquilo e responder as questões. Depois, o que você pode fazer? Você vai conferir,
então verificar e responder aqui. Citar o número das questões que acertou e a quantidade. Citar o número das questões que errou e a quantidade. Aquelas que errou, só as que errou. Você vai justificar, procurando no livro, fazendo a dedução, foi uma falta de atenção, você não viu que ela estava ligada ao conceito tal, então você vai justificar, certinho? Eu estou no slide de número 13, e agora eu vou voltar para a agenda 13 que está em curso. Gostaria de saber se até aqui algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta. Só um tantinho aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, eu sigo agora com a agenda 13, que é a agenda que nós estamos em curso trabalhando. Tudo bem, gente? Posso continuar? Ou alguém... Deixa eu colocar aqui, pode ser que esteja sem áudio, né? Então, Eu não tô sabendo, professora. Pode continuar. pode? Tá. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Ok. Muito bem. Então, vamos ver a agenda 13, gente? Como que ela está se passando. A agenda 13, pessoal, é administração de estoques. A proposta é fichário e debate, certinho? Então, pessoal, o que foi pedido para a gente, né? Deixa eu ver, slide 14, slide de número 15. Então, ela já vem vindo para dentro da agenda. Então, ela vai até o dia 18, segunda-feira, né? E as recomendações, assista sempre os vídeos de apoio, também link do vídeo da aula gravada, porque vocês veem que tem uma sintonia e dá para o aluno ver, então, a gravação. Ainda eu deixei aqui essa aqui, mas se for lá no YouTube, vai pegar todos, né? Mas já põe ali que é para ajudar o aluno a ir lá. Nessa agenda, pessoal, na 13 que nós estamos estudando, vamos estudar a aplicação dos conceitos de classificação e planejamento do volume de quem? De estoques. Os procedimentos do setor de compra. Então, pesquisa de fornecedores, negociação de preços e condições de pagamento, acompanhamento do pedido e o recebimento da compra e a visão sistêmica da cadeia de suprimentos. Essa visão sistêmica, pessoal, ele está ligado à linguagem de processamento, que é entrada, processamento, saída. Então, produtor, olha aqui, ó, a minha qualidade começa no produtor, ó, produtor, distribuidor, vamos deixar aí, distribuidor, certinho? Cliente e fornecedor, certinho? Então, isso é muito importante a gente saber o quê? O que é visão sistêmica? Essa linguagem para a cadeia de suprimento é produtor, distribuidor, cliente e fornecedor. Nós temos 5 elementos: P, D, C, F. Guardar. O que é visão sistema da cadeia de suprimentos? Produtor, distribuidor, clientes e fornecedor. Então, analisar a importância de se controlar os estoques de maneira eficiente, principalmente quanto à necessidade, ao preço, à capacidade de armazenamento, à demanda de utilização e até mesmo à validade do produto. Eu já vi que tem vários alunos já colocando atividade, então isso é muito importante, pessoal, porque aí a questão da administração de estoques, ela tem a ver com lucro e prejuízo. Quer dizer, se lá no setor de estoques, do armazenamento, isso não for levado a sério, tem prejuízo, porque tem material que fica lá, né? Ou o material tem aí problema aí da periculosidade, perecibilidade que a gente está estudando. Então tem todo um controle, porque ela vai impactar em lucro e prejuízo da empresa. E também o quê? Lá o meu cliente. A minha qualidade começa no meu fornecedor.
Então, tudo isso implica. Eu estou indo para o slide de número 16, onde a gente, deixa eu ver, a 13, né? É a agenda que vai falar do Pedro Esportes. A 14 é lá da bicharada, dos cãezinhos, dos animaizinhos. E a 13 é o estudo de caso no fichário da loja do Pedro Esportes. Imagine que você foi contratado como assistente administrativo para ajudar na organização da loja Pedro Esportes. Olha só. Nos últimos meses, pessoal, a empresa enfrentou problemas no controle de estoque, principalmente em período de grande movimento. Olha isso aí, né? Como a loja vende produtos esportivos, é muito importante ter mercadorias disponíveis para os clientes, mas sem exagerar, porque aí vai perder, passou o tempo, né? Olha só, né? A quantidade para não gerar prejuízos. Agora, sua missão é analisar a situação e ajudar a empresa a melhorar a sua organização. Observe a tabela e responda lá na atividade. Então, você tem uma análise de dados, identificação do problema, aí vem a primeira análise de dados, segundo, identificação do problema, terceiro, tomada de decisão, propostas de melhoria. Dica: pense como um gestor. Seu objetivo é ajudar a empresa a vender bem, sem desperdícios e com organização. Então, olha o que o fichário está aí para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha no 17. Tá. Aqui ele continua e ele vai falar também do debate que espera por vocês. No tópico Ampliando Horizontes, a produção, os estoques e a administração de materiais não se limitam apenas ao ambiente interno das empresas, mas influenciam diretamente mais amplas, né, com como a políticas públicas e o desempenho da economia de um país. A forma como os recursos são planejados, distribuídos e utilizados impacta a oferta de produtos, os níveis de emprego, os custos e até mesmo a competitividade nacional no mercado global. Vocês têm acompanhado as notícias, o que influencia em tudo isso, não é? Eu vou ter estoque suficiente para me atender o meu cliente, né? Aí as grandes datas comemorativas, veja, Pedro Esportes, né? Então, tudo isso é muito importante. E para o debate, né, a gente tem aí para conversar sobre isso. É muito importante, pessoal, a gente falar mais uma vez que a participação do debate é muito interessante, a gente pode conversar, né? Eu já vi ótimas postagens por lá. E aquele quadro avaliativo, né? Então, sempre mais de 3, 4 colegas. E também, pessoal, a questão aí da postagem. Então, ideias, experiências suas, de uma pessoa conhecida, de um parente, de um vizinho, de um amigo, site de pesquisa pode ser citado lá, né? E então as interações com os colegas. Então, observa tudo isso que é muito importante, né? Visitar em datas alternadas, não num dia só fazer tudo. Então, veja, porque as datas, por exemplo, você vai vendo, os colegas estão postando, vai lendo. Ah, hoje eu vou ver aquele ali. Achou interessante? Vai lá, já fala com o colega. Então, isso é muito interessante no debate, certinho? Deixa eu ver um pouquinho, pessoal, que eu quero. Ah, eu vou voltar na 13 no fichário. Só para a gente não perder o fio da meada, um pouquinho, ó. A 12 é administração de materiais, fichário e debate. O MOC 12.1 era só fichário e era uma atividade, né,
para fazer um curso, né? Então, tirar o certificado, depois colocou lá. Não fez, terceiro período e está aqui para fazer, certinho? Então, agora, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não. O slide de número 19, pessoal, eu pus a interativa da 14, que é lá troca de coisas sem a necessidade de dinheiro. Nós temos mais um tempinho, pessoal, vai dar para a gente falar um pouquinho da agenda 13, que está em curso, certinho? Nessa agenda 13, então, nós nomeamos aí os itens que vocês vão estar trabalhando, né? E vamos reforçar um pouco na agenda 13, né? Sobre aí o que é necessário para fazer aí as pesquisas, né? Então, deixa eu só ver aqui. Na análise de dados que vocês têm aí, né, que foi proposto, deixa eu dar uma conferidinha, vocês viram que ele traz um repertório, os dados de vendas dos últimos 5 meses. Janeiro era 800, fevereiro 750, março 920, abril 880 e maio 910. Então, vocês têm vários dados que vocês precisam observar para poder responder. Ele te dá outras informações, ele dá estoque atual, 1.500 unidades, custo por unidade 25, e ele registra algo muito importante, perda registrada de 120 unidades por falta de giro de estoque. Há uma previsão de aumento de 30% nas vendas do próximo mês, evento esportivo regional, né? E o desafio, então, a empresa precisa se organizar melhor para evitar aí problemas, né? Problemas aí de falta de produto, excesso de produto, prejuízo e desperdício, né? E também aí esses dados que a gente acabou de falar para vocês, né? Então, análise de dados. Então, vocês vão fazer a análise de dados, né? Vocês vão calcular, né, a média de vendas dos últimos 5 meses, né? É uma média simples que está aí, pessoal. Então, vai calcular, vai somar todas essas vendas, né? E, como ela é uma média simples, ela vai considerar 5 meses. Então, deverá fazer a divisão por 5, né? Depois eu vou olhar como é que está aí as postagens para vocês, certinho? A análise dos dados demonstra que a demanda, o que vocês podem ver, né, naquela tabela que foi mostrada lá. Vocês vão ver que houve oscilações. Olhando lá na tabelinha, né? Então, não são grandes, né? Não são grandes. Porém, mantém comportamento relativamente estável. Veja que vocês vão ter que explicar. Então, vocês têm que olhar a tabelinha para poder mostrar isso para a gente, né? Com leve tendência de crescimento a partir do mês de março, né? E isso indica que a empresa possui uma demanda considerada constante, né? Então, veja isso, né? Mas que tem variações. Então, vê com calma a tabelinha que tem lá, para poder, então, falar sobre isso. Depois, vocês têm aqui o outro, né? O diagnóstico do problema, né? Diagnóstico do problema que vocês vão ter que fazer, né? Então, o diagnóstico seria, então, a falta de controle de giro, né? O planejamento inadequado das compras, a ausência de previsão de estrutura. Então, vocês vão verificar tudo direitinho que vocês vão ter que fazer lá no item de número 2, que é o diagnóstico do problema. Então, eu estou falando aqui, né,
de tudo aquilo que vocês estão aí verificando, certinho? Depois tem aí também a tomada de decisão. Mas que direi na tomada de decisão, né? Ele vai falar qual seria o método mais adequado aí para aí fazer o cálculo, né? A média móvel ponderada, qual o método mais adequado. Então, vamos ler o capítulo e falar, porque a tomada de decisão, ela está em cima daquilo que você está vendo lá, né? Com a previsão de vendas, né? Então, é isso que você vai ter que comentar uma análise dessa tabela, certo? Isso que você vai ver na tomada de decisão. E na proposta de solução, né, que é a proposta de melhoria, vocês vão ver, então, tudo que precisa, o que precisa aí para aí a Pedro Esportes, né? O que precisaria? Um controle mais eficiente, métodos de previsão de demanda, né? Ajustar volume de compras, né? Então, vocês vão ver tudo isso, né? A questão da melhoria, né? Da organização do estoque, os inventários, né? Então, vocês vão ler e está podendo falar tudo isso, né? Que é uma análise, que é a proposta de melhoria, né? Do item 4 é que vocês vão estar fazendo aí no fichário. Deixa eu ver se eu falei sobre aqui. Aqui. Bom, aí eu estou retomando aquilo que a gente já falou, né? Que a gente tem aí a sessão Ampliando Horizontes, para vocês lerem, né? E poder, então, responder as questões. Aqui eu já revisei, então, agora, pessoal, deixa eu ver, aqui eu já falei. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer agora, da 14, essa aqui, gente. Só essa aqui, ó. Essa grandona, pessoal, a gente vai deixar o próximo encontro, porque ela é uma questão da onde? Do simulado. Se vocês forem lá, vocês vão ver no simulado. Eu espero que leiam. Ela é uma das questões que foram aplicadas e muito importante. É uma análise que precisa ser feita com calma, certinho? Então, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Mas nessa é uma simples, que vai entrar aqui no tempo. Eu vou estar me retornando aqui para aqui. Olá, queridos e queridas, Márcia, Valdirene, Eric e Nilson. Então, agora, pessoal, tem uma atividade aqui bem bacana, que é a atividade interativa, né? Deixa eu só ver. Espera um pouquinho, gente. Pegou. Peraí, não é essa aqui, não. Aqui a gente falou, aqueles que chegaram um pouquinho depois, o professor Edson Sadal Lizuca não pôde estar presente, né? Porque ele sofreu um acidente, mas estará presente numa próxima oportunidade. E ele vai falar, então, aí a questão, né? Dos estudos, como conciliar estudo, trabalho e toda essa demanda, né, que a gente tem de atividades. Deixa eu só voltar aqui e pegar a atividade. Nós vamos rapidinho falar, pode dar uma olhadinha nos apontamentos. Ela está na agenda 14, que vocês não conseguem ver. Vocês conseguem ver se pegar um livro, né? Deixa eu só ver aqui. Eu vou colocar aqui e vou dar algumas dicas, pessoal, para a gente falar sobre isso. Olha, troca de coisas sem a necessidade de dinheiro. Vocês têm algum registro de alguma história? Vocês acham que sempre a gente usou dinheiro para fazer as transações comerciais? O que vocês acham? Agora eu vou ouvir vocês. Agora eu vou ouvir o aluno. E aí, Valdirene, Eric, Nilson, eu creio que a Márcia precisou se ausentar um pouquinho.
E aí, pessoal? Valdirene, Eric, Nilson, o que acha? Vocês acham que sempre a gente usou dinheiro, sim ou não? Olá? Oi, pessoal? Oi? Oh, Eric. Oi, professor. ele está. Tudo bem, Eric, sem problemas. Tudo bem. A gente só vai falar um pouquinho aqui, depois a gente volta no próximo, ok? Fica tranquilo. Deixa eu só colocar aqui. Olha lá, gente. Fica tranquilo, Eric. A gente vai falar mais sobre ela, tá? Tudo bem, sem problema, tá bom? Então tá. Obrigado por ter vindo, muito obrigado, tá? Então, pessoal, eu estou ficando aqui com o Nilson e a Valdirene. Atividade interativa, né? A Tatiane não veio, gente, ela sempre vem. Então, troca de coisas sem necessidade de dinheiro. Valdirene e Nilson, vocês acham que a gente sempre trabalhou com compra, com dinheiro? Sim ou não? Nilson, Valdirene, tudo bem? Consegue me ouvir? Oi? Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Valdirene. Você acha que sempre a gente trabalhou com dinheiro? Sempre, desde o início? Eu vou comprar uma coisa, eu levo dinheiro? Como que era no princípio? Tem alguma ideia sobre isso? Sim ou não, Nilson? Não, antigamente não, né? Então não, bota aí. Oi, Valdirene. Tem uma ideia no início como é que é? Antigamente não, olha lá. A Valdirene está dizendo que não. Ela já acertou. Não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. Antigamente não, eu só tô pensando, ô, professora, em Ah, alguma coisa com 7 letras. então, como que era isso? Isso tem um nome e essa palavrinha tem 7 letras. Ela começa com. Então, é isso que eu tô martelando aqui na cabeça, mas eu não tô conseguindo chegar. Tá? Ela, Eu tava pensando até que era confiança, mas confiança não vai dar 7 letras. ela começa com e acaba com O. Tem 7 letrinhas. Começa com E. Porque era a troca de mercadoria com mercadoria. Por exemplo, eu preciso de arroz. Ah, mas você tem. Você pode. Quem tem? Quem tem arroz? Então, aí é uma troca. É feita uma troca porque não tinha dinheiro. E isso tem um nome próprio, que começa com E acaba com O. A gente não. Fazem ideia? Senão a gente pode fazer o seguinte, gente. A gente pode colocar próximo. Professora. Ou tem ideia de que seja? Começa com E e acaba com O. Não? Tá difícil, gente? Tá difícil? Sim ou não? Difícil? Eric? Ah lá, tô perguntando. Oi? Tá difícil que eu colocar aqui? Pode ser que. Tá difícil? Valdirene, Eric, perdão, Valdirene e Nilson. Está difícil? Sim ou não? E aí, gente? Tudo bem? Vamos deixar para a próxima, gente? Ah, não. Sim, um pouco, né, Valdirene? Então, gente, vamos fazer assim. Então, vamos deixar para o próximo encontro. Tudo bem assim, gente? Fica melhor? Não fica melhor assim? Fica melhor? Que aí os outros colegas também poderão verificar. Esse joguinho, pessoal, ele está no joguinho da forca da Agenda 14. Tudo bem? E tem a segunda do simulado, que é bem comprido, é uma questão muito, ela tem muitos dados para fazer análise. Mas então vamos deixar, pode ser, né?
Então, assim, gente, eu agradeço muito a participação de vocês, né? Isso é muito importante. Espero que a gravação, no máximo até amanhã, esteja disponível e a gente vai trocando aí a, informando, né? Troca de ideias. Então, pessoal, assim, agenda 12, ela estará concluída até amanhã, a 12. E já vamos indo para 13, que é, então, fichário e debate. Muito obrigado pela participação. A Valdirene está escrevendo, né? Sobre, vamos aguardar. Ok, então, obrigada, muito obrigada, né? Muito obrigada a todos pela participação, e a gente vai se encontrar a próxima semana e qualquer dúvida eu estou à disposição pelo Correio Tec, muito urgente, o WhatsApp e assim vai. Então, muito obrigado, gente. Boa noite, bom descanso, bons estudos e a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada. Eu fico mais um pouquinho. Se precisar alguma coisa, Nilson, quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Tudo bem? Não, professora, tudo certo, tá bom? Só Tá? ansioso aqui para essa resposta aí, porque eu não consegui descobrir. Mas você vai gostar. A gente vai deixar que assim, a semana que vem a gente já começa a videoaula falando dela. Porque na próxima semana, a 13, ela já vira. Não, perdão, a 14, ela já vira revisão. Então aí a gente pega nessa. Tudo bem então, Nilson? Muito bem. Certinho. Mais alguma coisinha? Obrigada, muito obrigada.